É uma data assim que ela mudou a história da humanidade. Era o antes e o depois do Natal. O antes e o depois de Cristo. Porque o Natal é o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Ele mudou a história da humanidade. Então quando nós pensamos em Natal, nós vemos isso aqui, irmãos, né? Luzes, árvores, estrelas, famílias reunidas, comida, muita alegria, muita festa. Natal ele simboliza essa alegria, essa festa. Agora, talvez você está aqui e quando você pensa no Natal, ao invés de vir alegria no teu coração, talvez venha tristeza. Porque talvez o teu Natal, ele te traz lembranças do teu passado, que talvez você não teve uma família estruturada, talvez não teve a presença dos pais, ou talvez teve abuso ou sofrimento, e aí te leva a tristeza. Ou talvez quando vai chegando perto do Natal, você lembra daquele ente querido que não está mais com você, e aí vem tristeza. Ou mesmo quando você compara a sua vida com a de outras pessoas. Porque antigamente, irmãos, a gente olhava para a nossa vida e comparava com a vida do vizinho, né? Se dizia, a grama do vizinho, ela é mais verde. A gente ficava comparando a família, os filhos, a profissão, os bens. Hoje, irmãos, é muito pior. Porque hoje você compara a tua vida com pessoas do mundo inteiro. Você, pelas redes sociais, você está ali e você está vendo pessoas festejando, pessoas vibrando, pessoas pulando, glamour, toda aquela festa. E você olha para a sua vida e talvez você está lá num quarto, passando o celular, tem mais de 2 horas, sozinho. E vem aquela tristeza. E aí eu volto a repetir. O Senhor, quando Ele apareceu para os pastores, Ele diz, eis que vos trago novas de grande alegria. O Natal é um momento de grande alegria. Mesmo que você está falando, eu não tenho de que me alegrar. Irmão, você tem que se alegrar. Porque Jesus nasceu. Se Jesus nasceu, você venceu. Então é motivo de alegria sim, irmão. E que este Natal você venha experimentar essa alegria do céu. Talvez você já passou muitos natais, mas que esse seja o principal da sua vida, irmãos. Glória a Deus. Quando a Bíblia diz que depois que José descobriu que Maria ela estava grávida, ele pensou que ele tinha sido traído. E ele então foi abandonar sua esposa, deixar. E o anjo apareceu para ele e falou, José, não deixa a tua esposa, porque ela não te traiu. O que foi gerado dela foi pelo poder do Espírito Santo. E o nome dele vai ser Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Então o anjo apareceu para José. Então ele casou com Maria. E depois que ele casou, ela grávida, quando ela estava próxima de ter filho, teve um decreto da parte do imperador Otávio Augusto. A Bíblia chama de Augusto César, César Augusto. E quando aquele imperador, ele deu um decreto, ele falou, para todas as pessoas se alistarem, fazer o recenseamento, voltar para a sua cidade natal. Por quê? Ele queria cobrar mais impostos. O império crescendo, muita bagunça, muita festa, muitos gastos, o estado grande, e ele querendo cobrar mais impostos, ele deu esse decreto. E José, que era da cidade de Davi, de Belém, ele pegou a sua esposa, próxima de ter filhos, e ele foi de Nazaré para Belém, que era uma distância aproximadamente de 145 quilômetros. E ele fez aquela viagem a pé, talvez alguns dizem de burro, de jumento, mas provavelmente foi a pé. E ela grávida, andando devagar, devagar. Quando ele chegou em Belém, a cidade já estava lotada, não havia mais lugar na hospedaria. E quando a mulher ela está para dar luz, não tem quem segura. Pode ser dentro de um táxi, pode ser num ônibus, pode ser na frente de um hospital, pode ser ali perto dos animais. Então quando ela foi dar luz, ele colocou ela numa manjedoura. Ela teve bebê ali numa manjedoura.
Mas não era uma criança comum. Ele era o Filho de Deus. Nunca na história da humanidade uma virgem tinha engravidado. Foi pelo poder do Espírito Santo. E o Senhor está falando, Ele é o Cristo, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Mas olha, irmãos, que Jesus, quando Ele nasceu, não havia luzes, não havia energia, lá no meio daqueles animais, no café do Oriente, não havia ninguém acompanhando, repórteres, jornais, não havíamos, era criança esquecida. Se houvesse jornais naquela época, se houvesse repórter, ele estaria acompanhando o imperador, as conquistas dele, as festas que ele estava fazendo, visitando o Senado, visitando os governadores, Pilatos, o rei Herodes. Mas Jesus era o bebê esquecido. Talvez hoje, irmão, você se sinta assim. É Natal, você se sente o homem, a mulher, o marido, a esposa, o filho esquecido. Ninguém te vê. Às vezes tem pessoa que faz aniversário e ninguém dá um parabéns, não recebe uma mensagem no WhatsApp, ninguém pergunta por ele. Você talvez se sente aquela pessoa, como um pai falou, tive 7 filhos, ninguém liga para mim, ninguém me procura, estou esquecido. Talvez você é esse, como Jesus ali, o bebê esquecido, ninguém está vendo. Mas a Bíblia diz, irmãos, que os céus, eles estavam olhando, e os anjos estavam vendo Jesus, e o anjo apareceu para anunciar, e ele disse para aqueles pastores de ovelhas, eram as pessoas mais da classe mais baixa que havia. Pastores de ovelhas eram, junto com os leprosos, eram os mais insignificantes. Por isso que Davi, ele foi tirado de trás das ovelhas, para mostrar como ele era pequeno. Então, quando o Senhor Jesus, quando o anjo do Senhor aparece, ele não vai aos governadores, a Pilatos, ele não vai ao grande imperador César, ele não vai aos senadores, ele não vai aos ricos de Roma, ele vai aos pastores de ovelhas, que estavam naquele frio, levando as ovelhas ali para as cavernas. E o anjo do Senhor aparece, e ele diz, olha, eis que vos trago novas de grande alegria, que na cidade de Davi nasceu hoje o vosso Salvador, o Senhor, o Cristo. Então é motivo de grande alegria, dessa alegria verdadeira, amado, que Jesus, ele nasceu, glória a Deus. E aí, amado, nós aprendemos que o Natal, ele mostra a diferença. Talvez as pessoas, elas iam estar olhando repórteres, jornais, revistas, para aquilo que estava acontecendo ali no Império, que estava acontecendo nas festas de Herodes, nos palácios de César, entre os senadores. Mas o Senhor está falando, não olha o que o céu está falando. Tira os olhos de Herodes, tira os olhos desses homens aí, olha para o céu. Natal, irmãos, uma das principais razões é você olhar para a eternidade em detrimento daquilo que é efêmero, aquilo que é passageiro. Natal, amados, é para olhar para o céu. A Bíblia diz, se você já ressuscitou com Cristo, pensa, busca as coisas do alto, pensa nas coisas do alto e não nas coisas deste mundo. Eu te pergunto, você tem pensado nas coisas do alto ou nas coisas deste mundo? Aonde está o teu coração? Porque talvez você hoje que está triste, você talvez está olhando para quê? É para as festas aí? É para a vida dos outros, do que eles estão mostrando? Para que você está olhando? É para as luzes? É para o peru? É para a roupa? Daqui a 100 anos, que importa se a tua roupa ela vale 100 reais ou ela valia 10 mil? O que importa se você tinha muitos empregados ou você era empregado? A Bíblia diz que é melhor você estar na casa do luto do que na festa, porque na casa do luto você percebe e pensa sobre a brevidade da vida, de como a vida ela é um sopro. A vida é um sopro. Na festa está ali aquela barulha, você está olhando o cabelo,
está olhando com quem vai ficar, está olhando a roupa do outro, está olhando a vida de muita gente. É desse jeito, irmãos. Parece que tem uma nuvem negra, que ele não consegue ver além dessas coisas pequenas, dessas coisas passageiras. Ele não consegue ver a eternidade, ele não consegue ver o propósito, ele não consegue ver o significado da sua vida. Ele só fica nisso aqui. Muitos irmãos queriam talvez ter o estilo de vida de Pilatos, de Herodes, e não de Jesus. A Bíblia diz em Isaías 53 que não havia nenhuma beleza em Jesus, não havia nada que o desejasse. As pessoas olhavam para ele e o desprezavam, era o mais desprezado dentre os homens. A pessoa olhar, nasceu no meio de animais, nasceu numa manjedoura, nasceu, veio de Nazaré, que era um povoadozinho pobre, anda no meio de pescadores, de prostitutos, no meio do povão. O que é que a gente olhar? O que é que você tem olhado? É pessoas como Jesus, ou olhado pessoas como Herodes, de riqueza, de glória, de fama, de grandes nomes. Mas aonde está Herodes? Herodes não durou mais de 30 anos, irmãos, depois disso. Ele foi comido de bicho. Pilatos, irmãos, a carne dele também foi comida de bicho. Assim como o grande imperador César apodreceu, comido de bicho. Senhor, irmãos, Natal é para você refletir, irmão, saber que a vida é breve. Jesus, todas as vezes, ele vem como Salvador. Ele não quer que ninguém, amado, vai para o inferno. Jesus, ele falou mais do inferno até do que do céu, para que venha nos alertar, para que ninguém vai para lá. Ele não quer que ninguém pereça, que ninguém morra e vai para o inferno. Mas aonde está o teu olhar? É nessas coisas ou na eternidade? Quando você fechar os teus olhos, quando você entregar a sua alma, quem vai vir buscar? Vão ser demônios? Ou vão ser anjos de levar a cidade celestial? Se você morresse hoje, amanhã, você tem certeza da sua salvação? Então o Natal é para isso, amados. Que esse seja o principal Natal da sua vida. Glória a Deus. É um Natal de despertamento espiritual. Glória a Deus. O Natal, amado, ele também vem nos revelar a Deus, o Pai. Porque antigamente as pessoas não conheciam a Deus na sua plenitude. A Bíblia diz, mesmo Israel, que tinha o Antigo Testamento, a Bíblia diz que as pessoas viam a Deus, as coisas antigas, era como uma sombra. E uma sombra, você não vê a precisão. Você olha a sombra de uma pessoa, você não sabe se ela tem olho verde, você não sabe como que é os dentes daquela pessoa, você não tem essa clareza. A Bíblia diz que a natureza, ela nos revela Deus, só que com limites. A natureza, ela revela que Deus é um Deus organizado. Você olha o sistema solar, você olha o reino dos animais, você olha os órgãos humanos, você vê que Deus é organizado. A natureza mostra que Deus, ele gosta de abundância. Tantos animais, um mais bonito que o outro, e nada, irmãos, ou quase 8 bilhões de seres humanos, não tem um que se repete. Todos vêm. Você vê essa diversidade de Deus, de como Deus gosta de coisas bonitas, de como Deus fez as cataratas, os oceanos, os tucanos. Mas, ainda assim, é limitado. As pessoas às vezes olhavam coisas que era o diabo que fazia, e ela falava, não, isso aí foi Deus. Não era Deus. Um ateu, ele diz, se Deus, ele é real, por que Deus, ele não se revela? Por que fica nesse esconde-esconde? Mostra se ele é real. Por que ele não aparece para nós? Ele já fez isso. Quando Filipe falou, qual foi esse ateu? Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Jesus disse, Filipe, eu estou há tanto tempo convosco, quem vê a mim, vê o Pai. Como você me pergunta, mostra o Pai? Você não me conhece?
diz que Jesus, ele é a expressão exata do Pai. Você quer conhecer a Deus? Olha para Jesus. Jesus, ele veio nos revelar a Deus. Eu estava vendo um vídeo essa semana de uma criancinha e ela nasceu sem os braços, sem as pernas. E aí olhando a mãe dela fazendo umas interações com a bolinha, achei bonita a menininha. E aí eu fui ver os comentários, né, para ver o pessoal elogiando a menina e a mãe. Irmão, era só crítica. Eu só vi crítica, eu não ouvi vários a maioria criticando a Deus. Esse Deus não é justo, isso é um Deus injusto. Como é que Deus faz isso? Se Deus existe, por que ele fez essa maldade? Aí outros criticando a mãe, por que essa mãe não matou essa criança? Se eu tivesse um filho assim, soubesse, eu tinha abortado. E eu te falando, se eu tivesse nascido assim, eu preferia nem viver. Deus me livre. E naquela hora, eu só intercedi pelaquela criança, porque ali são palavras de maldição lançadas. Eu creio que aquela menina, depois eu vi um vídeo dela também na piscina, eu creio que ela vai crescer, que ela vai ter filhos, que ela vai casar, que ela vai ter braços robóticos no seio, que ela vai ser um instrumento de Deus para pregar, para falar como Deus é bom, vai dar palavras motivacionais, vai ensinar, vai ser uma pessoa próspera, bem sucedida. Eu sei disso, pelo Espírito, glória a Deus. Mas aquelas pessoas que estavam falando, Deus é injusto, foi Deus que fez isso, não foi Deus, irmão. Nós sabemos que isso aí, essa natureza corrompida, o pecado, irmãos, que fez isso, e tudo que não presta aqui no mundo é decorrência do pecado, do homem ter se afastado de Deus. Você nunca vê Jesus, as pessoas vindo até ele doente, sofrendo, angustiado, padecendo, e Jesus falou, não, isso é carne. Porque uma pessoa falou isso lá quando eu estava lendo os comentários, eu sou espírita, isso aí é carne. Eu disse, não, Jesus nunca falou, não, você tem que viver assim, isso é carne. Jesus diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Glória a Deus. As pessoas chegavam a ele, Senhor, eu sou leproso, se o Senhor quiser, pode me curar. Eu quero ser curado. Como foi que Jesus se colocou a lepra? Se ele está querendo curar, as pessoas chegavam cegas, ele abriu os olhos do cego, ressuscitava os mortos. Jesus veio para curar, para libertar. Você quer ver Deus? Olha para Jesus, amados. É Jesus pregando sobre salvação, sobre redenção, sobre santidade, sobre relacionamento com o Pai. Jesus, ele veio nos revelar o Pai. E aí outro falou o seguinte, o mundo, ele é maravilhoso, ele é cheio de recursos complexos, ele é uma grande aeronave, cheio de coisas, mas que não veio um manual de instrução, de operação. E é outra mentira, porque o manual está aqui, mano. A palavra do Senhor está aqui. Às vezes a pessoa, por orgulho, ela fala, não, vou viver do meu jeito, eu vou viver pecando, porque aqui está falando que não é para eu cometer adultério, e eu quero cometer, então eu não leio isso aqui. Não é para mentir, eu quero mentir, então eu não vou ler, eu vou andar do meu jeito. Um tempo atrás, irmãos, não sei, uns 2, 3 anos, nós trocamos a máquina de lavar lá de casa, compramos uma outra, e aí colocamos lá. E aí você sabe que o homem não precisa de manual, né? Instalamos ela lá, pode fazer as coisas, irmão. E ligamos lá e a máquina começou, irmão, pular. E ela pulando, e eu, não dá certo. E ela e eu lá do quarto ouvindo, eu já estava vendo a hora dos vizinhos reclamar, né? E eu falei com ele lá, ele falou, a minha máquina fez do mesmo jeito. E aí o que era? Eram os parafusos que tinha dentro. Aí eu fui lá no manual. O manual falou, quando a gente coisar, tira os parafusos grandes. Era uma coisa pequena, simples, uma máquina de lavar, sem manual, ela ia estragar. Agora imagina a minha vida, imagina a sua vida, amados. A Bíblia diz, medita na minha palavra de dia e de noite, para que você seja bem sucedido, para que seja próspero os teus caminhos, para que você seja como a árvore plantada junto às águas correntes, que dá o seu fruto na estação certa. Quer ser abençoado, quer ser vitorioso, segue aquilo que diz a palavra
relacionamento com Deus. Como que nós vamos ter uma família abençoada? Está na palavra dele, amado. Glória a Deus. É o Emmanuel, é o Deus conosco. No Brasil, amados, não se tem guerra assim tanto, tem, mas tem muito. Na Segunda Guerra Mundial mandaram-nos lá lutar junto com os Estados Unidos, mas nos Estados Unidos sempre tem muita guerra. E essa história é verídica de uma mãe crente que com o filho dela e o marido tinha ido para a guerra, o marido dessa esposa. E aí ela chamava ali o filhinho, e aí no quarto lá ficava olhando a foto do marido, falava: vamos orar pelo seu pai, para Deus guardar, para Deus proteger. Aí todo dia separava um momento de devoção, de oração, e aí falava do pai, falava do filho, como que o pai era, para ele não esquecer, o que o pai estava fazendo. E um dia o filho falou: pai, mãe, era tão bom, eu olhando para a fotografia, se o pai descesse do quadro, estivesse aqui com a gente aqui, era tão bom. Antes, irmãos, as pessoas olhavam para o céu e olhavam assim: era tão bom se Deus pudesse se relacionar com Deus, conosco, se Deus pudesse descer do céu, estar aqui. E o Natal, amados, foi isso que Deus fez. Emmanuel, Deus conosco. Foi Deus descendo do trono da sua glória e andando no nosso meio, andando conosco, se relacionando conosco. Glória a Deus. É um Deus acessível, amados. Eu, antes de me converter, eu pensava: Deus é um Deus que é como um juiz, um Deus com os olhos que está procurando para destruir, para pecar, um Deus que, como no Antigo Testamento, as pessoas viam um anjo e falavam: eu vou morrer, porque eu vi o anjo, porque eu vi Deus, tinha medo de Deus. Mas Jesus, amado, é Ele se relacionando conosco, é Jesus comendo com o povo, é Jesus alegre, é as crianças correndo até Jesus, é esse Jesus acessível. É um Deus que quer se relacionar. Foi isso, amado, que Jesus veio nos revelar no Natal. Um Deus que quer se relacionar contigo, que tem uma comunhão, uma intimidade contigo. Glória a Deus. E eu quero fechar, amados, essa palavra dizendo que no Natal Ele veio nos mostrar também que todo ser humano, na sua essência, ele é o quê? Se você perguntar aí fora, eles dizem, porque hoje tudo gira em torno do ser humano, que esse homem é o centro. E eles pregam dizendo: olha, o homem na sua essência ele é bom. O que faz o homem ficar ruim, às vezes é o contexto onde ele nasceu, é as faltas de oportunidade, é porque ninguém ajudou, é porque o sistema é isto, é culpa de alguém, sempre tentando colocar a culpa. Mas ele diz: olha, o homem na sua essência ele é bom, e não é. O homem na sua essência ele é mau. O homem na sua essência ele é pecador. Ele já nasce com essa natureza pecaminosa. Não desde o nascimento. Você vê a criança, às vezes tem poucos dias de vida, a mãe demorou de entregar o peito, ela já fica com raiva, às vezes ela balança. Tem uns que já quer, daqui a pouco querer dar tapa na mãe, crescer um pouco, já quer brigar com o irmão, é egoísta, toma, diz que fez uma coisa, fala que foi o irmão que fez. E aí, irmãos, porque na nossa natureza nós somos assim. Se você lutar e esforçar, você vai conseguir mudança externa. Talvez você era bandido e talvez se esforçou, era pobre, se tornou rico porque estudou, comprou casa, se arrumou, está mais bonito, mais forte, mas por dentro você continua o mesmo, pecador, que precisa do Senhor. O homem por si mesmo, ele não consegue se enxergar a Deus. A palavra religião significa religar, é o homem tentando se enxergar a Deus. Esse tanto de religião, nenhum consegue se enxergar a Deus, porque nós somos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Não há um justo sequer, todos. A nossa natureza é pecaminosa. Eu sempre gosto de contar aquela história do sapo e do escorpião, que é bom contar isso aqui, porque isso é uma realidade. O sapo estava lá no rio, tranquilo, e aí o escorpião lá em cima do barranco falou: seu sapo, me dá uma carona aí para chegar lá do outro lado do rio. O sapo falou: ó, eu sou sapo, mas não sou besta não. Tu vai pular aqui, tu vai me enferruar, eu te conheço. Não, seu sapo, mas também a floresta inteira sabe que eu não sei nadar. E se eu te enferruar, você vai morrer. Eu vou morrer também. Pensa.
seu sapo. Pensa, seu sapo. Ah, então tá bom. Então vai assim, mas vou ir te buscar não. Tu pula daí. Então tá. O sapo lá, o escorpião lá em cima do barranco, o sapo lá esperando. O escorpião pulou nas costas do sapo. O sapo feliz da vida, ajudando, é bom ajudar os outros, cantando, nadando, para levar o escorpião lá do outro lado. Quando chegou na metade do rio, o escorpião deu a ferroada. O sapo olhou e falou: seu escorpião, tu me ferroou, eu vou morrer, tu jurou que não ia me ferroar. É, realmente, seu sapo, eu jurei, eu não sei porquê, agora eu vou morrer, tu também vai morrer, pois é, agora eu vou morrer, eu não queria, eu garanto que eu não queria te ferroar, mas é a minha natureza. Irmão, essa é a realidade, porque às vezes você fala: nunca mais vou trair a minha esposa, eu nunca mais vou trair o meu marido, mas daqui a pouco está traindo. Eu nunca mais eu vou voltar para esse vício, daqui a pouco está nas drogas, está no álcool novamente. Eu nunca mais vou perder a paciência, eu nunca mais vou agir dessa forma, que tem feito mal para você, tem feito mal para a sua família, tem feito mal para as pessoas que estão à sua volta. Porque é isso, irmãos, é a tua natureza. Você por si mesmo não consegue mudar. Todas as vezes que falou do nascimento de Jesus, remetia que Jesus, ele era o Salvador. A principal objetivo que Jesus vinha aqui, foi para nos salvar da condenação. Jesus, ele morreu naquela cruz, foi para nos perdoar, para nos salvar, para nos fazer uma nova criatura. A Bíblia diz que todos aqueles que estão em Cristo, eles se tornam uma nova criatura. A palavra do Senhor diz que ninguém pode entrar no céu se não nascer de novo, amados. É necessário nascer da água e do Espírito. Não é só frequentar uma religião, não é só vir no culto não, amado. É um novo nascimento da água e do Espírito. É o Espírito de Deus, ele vindo entrar dentro de você. É o Espírito de Deus trazendo essa paz que excede a todo o entendimento. É você experimentando, querido, o Espírito de Deus dentro de você. Glória a Deus. Experimenta o amor de Deus. Irmão, quando a gente pensa em Natal, a gente pensa às vezes nisso aqui, amados, presente. Cristo está dentro de nós, porque o primeiro Natal foi um presente, foi Deus dando. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quer saber o tamanho do amor de Deus, amados? Olha o Natal. Quantos aqui são pais? Eu quero saber um pai que é capaz de dar o seu filho por um justo. Nós, irmãos, éramos pecadores, separados de Deus, e Deus deu o seu bem mais precioso, o seu filho. A Bíblia diz que nós precisamos experimentar o amor de Deus, o comprimento, a largura, a altura, a profundidade, o comprimento do amor de Deus. Até onde que vai o amor de Deus? O amor dos homens, amados. Ele vai se esfriando e ele vai se acabando. Quantos casamentos eu já vi acabando? A pessoa fala: eu vou te amar na doença, eu vou te amar na saúde, eu vou te amar até que a morte me separe. Aí passa um tempo, vai esfriando, troca aquela pessoa. É pais que às vezes abandonam os seus filhos, é filhos que esquecem dos seus pais, porque qual é o comprimento do nosso amor? Agora, qual é o comprimento do amor de Deus? Uma vez uma menininha perguntou: pai, qual o tamanho do amor de Deus? É desse tamanho? Falou: não, minha filha, é muito maior, é infinito. Ela não sabia que era infinito. Ela falou: pai, é desse tamanho? Não, minha filha, é infinito. É desse tamanho, pai. É infinito, minha filha. É desse tamanho, pai. Abriu os braços. Quando ela olhou e ia falar infinito, falou: não, minha filha, é desse tamanho mesmo. Deus demonstrou e provou o seu amor na cruz. O Senhor, ele te amou tanto que ele foi até o fim. O Senhor, ele jamais desiste de você, amado. O Natal é uma prova do amor de Deus. Glória a Deus. O comprimento, a largura, ele vai em todo lugar, irmão. Aí, independente de onde você está, você pode estar lá no teu quarto, sozinho, no celular, passando,
passando, falando, não estou tão sozinho, o amor de Deus te alcançará. Você pode estar no meio de uma multidão, ninguém está te vendo, o amor de Deus te encontra. Você pode estar lá no teu trabalho, o amor de Deus te encontra. A altura, a profundidade de coisas que você tem dentro do teu coração, que ninguém sabe, angústia, uma tristeza, e o amor de Deus vai lá te curar, que você possa experimentar a luz de Deus. O Senhor, Ele é a luz do mundo. Uma coisa é você passar num túnel escuro, mas se tiver uma luz lá do outro lado, há uma esperança. O irmão, ele falou que ele estava andando numa gruta, dessas viagens turísticas, e aí era aquela caverna escura, e o guia falou, está vendo aquela gruta escura lá? Um homem caiu lá dentro, e ninguém sabia, e ele ficou uma semana lá. E aí quando vieram resgatar, pensando que ele estava morto, e resgataram ele, falou, como que você teve esperança e ficou vivo todo esse tempo? Ele falou, é porque eu tinha um raio de luz, meu irmão. Eu tinha uma luz. Irmão, não sei a situação que você está passando hoje, a luta que você está passando. Você não tem um raio de luz, você tem a luz do mundo. Junto com você há uma esperança. A Bíblia diz que Ele veio nos trazer boas novas, de grande alegria. É motivo de grande alegria. Há esperança para você, filho. Que este Natal seja o principal Natal da sua vida. Glória a Deus. Eu quero